Para nós é uma alegria muito grande estar com vocês novamente, pelas redes sociais, no nosso culto online. Sejam todos bem-vindos. Eu, como pastor da Igreja Batista Jardim da Prata, dou as boas-vindas e saúdo a todos vocês com a graça e com a paz de Jesus. Vamos essa noite ter a segunda mensagem do mês da família sobre sabedoria. Semana passada falamos sobre a sabedoria que edifica. E é muito importante, esse mês, você estar bem atento para o que Deus quer falar com você. Então, esta noite, vamos falar de sabedoria nas finanças. E você vai ver que Deus tem muita sabedoria para que a nossa vida passe esse período que nós estamos passando. Talvez um dos períodos mais difíceis que a humanidade passa e que também a igreja passa, os verdadeiros servos de Deus. Mas Deus tem sempre uma orientação para a gente. Então, esta noite não vai ser diferente. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Abacuque, capítulo 3, verso 17. É um texto bem conhecido de todos, mas nós vamos tirar lições bem preciosas. E diz assim a santa palavra de Deus: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como as das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Que lindo essa palavra, que linda essa palavra de Abacuque. Que Deus abençoe e aplique essa mensagem no teu coração. Tempos difíceis não é privilégio somente da nossa geração. Em todo tempo, a humanidade experimentou dificuldades. Sempre houveram um período onde as coisas começaram a minguar, as coisas foram acabando. No tempo de Abacuque, mais ou menos 610 anos antes de Cristo, foi uma época onde Israel passou por uma profunda crise econômica e crise espiritual. Então, naquele tempo lá, muito antigamente, não é muito diferente do que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Estamos vivendo períodos de grandes crises, e nesse momento de crise, sempre aparece o profeta de Deus fazendo algo diferente dessa vez, colocando ali um cântico diferente. A inspiração do profeta Abacuque passou a ser entoado então por todo o povo de Deus, de geração em geração. E aqui estamos nós. Ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Continuamos então cantando nos momentos de mais dificuldade esse cântico de Abacuque. Esse cântico falava da possibilidade de falência total na vida, falência total na área da agropecuária, mas também apresenta para nós uma grandiosa vitória de fé. Então essa é uma oportunidade para eu e você experimentarmos uma vitória na nossa fé, uma vitória de amor e de esperança. 3 vezes ele diz, ainda que, e outra vez ele diz, todavia. A direção desse cântico é o Todo-Poderoso. Então nós precisamos nesse momento nos voltar para a sabedoria do Todo-Poderoso. Os elementos que podiam não existir, elementos importantes naquela época para eles, como o figo, a uva, a azeitona, os grãos, a ovelha, a vaca. Todos esses elementos eram para eles se alimentarem, mas era também uma das coisas que eles usavam nos cultos a Deus, que eles ofereciam a Deus. Por isso então, que foi uma crise espiritual também, que eles não tinham escassez. Eles faziam então os cultos com esses materiais, mas ainda assim não seria suficiente, toda essa escassez não seria suficiente para esgotar no coração deles o louvor
e a alegria que eles tinham em Deus não podiam sufocar o que eles tinham no seu coração, a verdadeira adoração. A verdadeira adoração acontece no momento mais difícil. É difícil a gente cantar quando as coisas estão ruins, mas é ali que brota a verdadeira adoração. Muitas vezes passamos por necessidades e vimos os nossos projetos pessoais falindo, literalmente falindo, que se não tivermos cuidado, podemos passar, então, um período onde que a gente pode desistir do futuro, e isso é muito perigoso. Muitos de nós podem entrar em depressão permanente, e isso pode ter uma consequência terrível, as pessoas acabam perdendo a vida. Uma dica para vocês, esta noite, eu tenho como pastor feito ligações, e tenho até visitado pessoas com suspeita de Covid, especialmente suspeita. E o que eu tenho visto assim nessas pessoas é um início de uma tristeza, de uma preocupação profunda, de um medo, que esse problema psicológico acaba ampliando o vírus dentro delas. Nós temos que, quando vier a doença, a gente tem que encarar com força, irmãos, com fé. Não podemos desanimar diante as terríveis dificuldades. Contudo, no meio da crise, no meio da escassez, Deus estava agindo. Amém? E eu quero que você coloque isso no teu coração essa noite. Eu não sei, muitos estão em níveis de atenção, em níveis de depressão, em níveis de doença. Eu não sei como é que você está na tua casa, mas eu sei de uma coisa: no meio da maior dificuldade, Deus está agindo. Deus está agindo. Não duvide disso, preparando para você um caminho para o teu crescimento. Talvez as finanças demorem um pouco, mas Deus está ensinando algo para você crescer no teu coração. Alguma coisa para você melhorar. Então é um período assim. Contudo, Deus estava agindo. A Bíblia nos apresenta vários exemplos de Deus agindo em meio a períodos de escassez. Por isso o tema dessa mensagem essa noite: sabedoria de Deus em períodos de escassez, onde as coisas diminuem, as finanças abaixam, onde há perdas, onde nós temos que ter uma sabedoria de Deus para viver e economizar, e etc, etc. Então, a Bíblia conta vários exemplos de pessoas que passaram por isso, que Deus prometeu abundância, e eles passaram então a confiar e entregar tudo para Deus, e Deus transformou. E o primeiro deles eu quero dizer que foi Jó. O primeiro personagem que se destaca como um exemplo de homem que tinha tudo e perdeu tudo. Jó sofreu essa escassez. Sofreu. Olha, irmãos, talvez um dos que mais sofreu depois de Jesus, hein? Jó. Lemos na Bíblia que ele era um homem próspero, tinha filhos e filhas, era justo, temente a Deus, todos sabem disso. Porém, seu império, sua riqueza, seus castelos, seu gado, tudo desmoronou, do dia para a noite, tudo foi-se. Ele perdeu, e também perdeu a sua saúde, ficou enfermo. Em meio a tanta dor, então, Jó declara o seguinte, Jó capítulo 13, verso 15. Ainda que ele, Deus, olha o nível espiritual aqui, irmãos. Eu estou pregando todo domingo para você chaves espirituais, sabedoria espiritual, para você guardar no teu coração. Olha o que Jó falou: ainda que ele, Deus, me mate, nele esperarei, contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Ou seja, não desistiu da vida. Ele sabia que os cavalos estão percorrendo a corrida, ainda falta dar uma volta. Então os cavalos ainda estão correndo, a corrida não acabou. Deus pode fazer virar a mesa, Deus pode fazer virar a nossa sorte. O Senhor concedeu então a esse patriarca Jó tudo novamente, a Bíblia diz. Restaurou a sua saúde, seus negócios, sua família, sua felicidade. Então eu quero declarar isso na tua vida, irmãos. Se você está vivendo um período de escassez, um período de dificuldade financeira, é um tempo onde você vai passar por isso,
mas logo vai passar e você vai voltar a prosperar. Você vai voltar a ter tudo mais do que você tinha antes. Guarde a tua fé. E mais importante do que essas bênçãos foi o conhecimento que Jó adquiriu. Mesmo que ele não tivesse ganhado nada de volta, mas o conhecimento que Jó adquiriu, da vivência com toda aquela situação, ele se converteu da escassez para a fartura. Esse que é o bonito, né? Você não tem nada e do nada você passa a ter. Daí a declaração que ele fez em Jó 42:5, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos, eu te vejo com os meus próprios olhos. Que coisa linda. Então são experiências que acontecem só em períodos de escassez e dificuldade. Por quê? Porque a lógica de Deus, irmãos, contrapõe-se à lógica humana. É diferente, irmãos. Deus não pensa como pensa o homem. Não considera as saídas, as soluções que nós imaginamos, nem se prende ao que nós vemos. Deus é diferente, Ele sabe tudo o que passamos. Na Bíblia observamos isso de maneira inquestionável. Isso está em Isaías 55, verso 8. Vamos ler? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então Deus está sabendo de tudo, irmão. Tudo que você está passando. E Ele está trazendo essa noite uma palavra para você, sabedoria. Para você passar o período de escassez com sabedoria. Então, eu quero começar alguns pontos da minha mensagem com a seguinte frase. Primeiro, em tempo de escassez, precisamos aprender a viver dentro dos nossos limites. Primeiro segredo. Mas também não se conformar com esses limites. Como assim, pastor? Devemos conviver saudavelmente com os nossos limites, ou seja, estar satisfeito com o que nós temos. Eu vou dizer uma prática do que eu estou fazendo, irmão. Por exemplo, eu já cortei um cartão de crédito que eu tinha 2 cartões de crédito, que eu gostava muito, por sinal. Eu tinha há anos que eu tinha esse cartão. Mas eu fiquei pensando, por que eu vou ter 2 cartões se eu posso ter um? E outra coisa, além de cortar um, eu estou agora não gastando nada para baixar o gasto mensal, porque eu não sei o dia da manhã. Então, o que nós temos que fazer? Viver dentro das nossas possibilidades atuais. Então, é cortar. Eu estou também a ponto de cortar TV a cabo, coisas que eu posso cortar para viver dentro do meu limite financeiro. Mas também olhando e pensando o seguinte, eu vou cortar agora, mas quando a coisa melhorar, eu volto. Eu volto a ter aquilo que eu gosto. Hoje eu não posso ter, mas amanhã vou lutar, vou trabalhar, vou fazer de tudo para voltar a ter. Então, hoje, o que nós precisamos? Viver dentro do nosso limite. Viver saudavelmente, ficar satisfeito com esses limites. Não significa também a gente fazer planos de alargá-lo no futuro também. Não vamos ficar assim preso também sempre, a gente quer ampliar. Foi isso que fez Jabes, é um outro personagem. Jabes invocou a Deus de Israel dizendo, tomara que me abençoe e alargue as minhas fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Faça a oração de Jabes hoje. E a Bíblia diz que Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. 1 Crônicas 4, 9 e 10. Então Jabes falou assim, Senhor, eu vou viver com o que eu tenho, mas amplia a minha tenda. Amplia, Senhor, não me deixe assim só vivendo no pouquinho, eu quero um pouco mais. Não estava errado. Hoje eu vou segurar os meus limites, mas sempre pensando que as coisas podem melhorar. É o orçamento, né? Eu não vim aqui hoje para falar de orçamento, porque você pode ter especialistas na internet que falam sobre como organizar a sua vida financeira. Eu estou aqui para falar da palavra de Deus para você. O que a Bíblia está dizendo, os exemplos bíblicos. Eu estou aqui para profetizar essa noite para você que as coisas vão melhorar. Parece que não vai, mas vão. Porque você crê no Todo-Poderoso, amém, irmãos? Ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei em ti. Segundo,
Segunda frase. Em tempo de escassez, precisamos não ficar ansiosos por questões financeiras. Olha, irmãos, talvez uma das coisas que mais nos preocupam é a vida financeira, porque você tem que pagar o aluguel, você tem que pagar uma conta, você tem que ajudar os filhos, você tem que ajudar. Então, é tanta coisa, tanta responsabilidade, e quando a gente perde essa sustentação, a gente fica ansioso. Assim como não é fácil confiarmos plenamente em Deus, alguns creem que não é fácil, porque é um ser invisível, é pela fé, também não é fácil deixarmos de ficar ansiosos por questões financeiras, especialmente quando há o desemprego, a falta de dinheiro. É muito difícil, irmãos, eu sei que é. Mas a palavra de Deus, eu continuo falando de Jesus, das palavras do Senhor Jesus, que lemos, onde Jesus diz para observarmos os lírios do campo, um dos seus sermões. Mesmo que eles sem trabalhar possuem sustento, podendo cair no erro de achar que essa mensagem principal aqui não é para nos abençoar. Jesus falou aqui, para que ele falou isso? Calma, você não está vendo que eu visto dou comida para os passarinhos, eu visto a erva do campo, eu cuido de tudo, será que eu não vou cuidar de você? Meu querido, meu amado, meu filho, você acha que Deus não vai cuidar de você, irmão? Ele vai cuidar. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, inclusive as finanças. Então não andeis ansiosos. Jesus quer nos libertar da escravidão financeira, porque alguns são tão presos nessa parte financeira que não vê mais nada, nem a parte espiritual. Nós somos chamados a buscar primeiro o espiritual, depois o financeiro e outras áreas. Ele quer que de fato venhamos a buscá-lo em primeiro. Ao ler isto, me lembro do que também disse o salmista, Salmo 37, 25, diz assim: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigar o pão. Irmãos, eu nunca vou esquecer de uma experiência, eu tenho muitas experiências. Se você acompanha as minhas lives todo sábado à noite, que eu tenho na internet, ali eu compartilho as minhas histórias, eu canto, etc. Convido você a acessar a minha live todo sábado. Eu estava um dia, eu era noivo da Priscilinha, tá? Morava em Curitiba, era seminarista, e eu pregava em muitas igrejas. E eu fui pregar uma vez numa cidade do interior, era mais ou menos 100 quilômetros de onde eu morava. Eu fui com o meu carro, e eu já estava noivo, já estava tudo pronto para eu viajar para me casar em Campo Grande, e estava tudo pronto, a lua de mel, tudo pronto. Como os noivos ficam prontos, eu estava pronto. Só que eu era muito preocupado com a questão financeira. Isso me dava muito problema de saúde, muitos aborrecimentos, enfim. E eu fui pregar então nessa cidade do interior, e a Priscila estava vindo para me visitar em Curitiba. Então eu tinha que ir pregar naquele dia, aquela noite, e ia voltar no dia seguinte, então, eu encontrar a Priscilinha, minha noiva. O que aconteceu? Eu estava nervoso, estava preocupado por causa dos gastos do casamento, etc. Aquela preocupação que fica e não para. Eu fui pregar, eu era um servo de Deus, fui pregar. E quando eu estava indo, pá, começa a sair fumaça do capô. E aí parou o carro. Eu levantei e o carro não andava. Aí veio o guincho. Quando foi ver, tinha quebrado o motor. Faltou colocar óleo, água, não sei o direito, quebrou o motor. Você pode imaginar a minha preocupação? Primeira coisa que eu pensei: Priscila está vindo aqui, eu estou sem dinheiro, eu estava tudo certinho, agora eu vou ter que gastar com esse motor. Aí foi o carro para uma retífica lá, eu fiquei uns 2, 3 dias lá, e ela chegou, pegou o ônibus, foi até lá. Olha o amor, né, irmãos? Que coisa maravilhosa. Ela foi lá e ela sabe o quanto eu fiquei chateado naquele dia. Agora eu pergunto, adiantou alguma coisa? Depois ela até me ajudou a pagar. Porque ali o casamento já começa assim, né? Um ajudando o outro até no noivado. Então ela ajudou a pagar lá, e aí depois de consertou, a gente voltou com o carro para Curitiba. Que história.
Mas eu me lembro, ela passou um bocado, porque eu fiquei nervoso, eu fiquei triste, e aquilo foi uma preocupação, não adiantou em nada. Ela podia até terminar o noivado comigo, porque eu fiquei tão chateado. Falei, que homem é esse que fica chateado por causa de uma questão financeira? Mas é isso que acontece. Desculpa estar abrindo a minha vida aqui, tá, irmãos? Mas foi uma experiência que eu tive, que não foi boa. Depois daquela vez, vieram outras lutas, mas eu não deixei mais a preocupação financeira me abalar. Confiei em Deus, coloquei tudo nas mãos dele. Então, irmãos, nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Coloquei uma observação aqui nesse ponto. Principalmente nos dias atuais, existe um peso emocional com o dinheiro. É um peso emocional, uma carga emocional. Um estudo revela que, comparando as divergências financeiras de qualquer outro tema, as financeiras duram mais na nossa cabeça. Você vai dormir, no dia seguinte volta a preocupação, você fica semanas ali, ela fica ali, essa preocupação. São mais nocivas para os casais, são mais nocivas para a família e podem gerar conflitos negativos e até agressões verbais. Fala alto e manda calar a boca. Problemas financeiros causam isso. A literatura clínica aponta que boa parte das brigas entre casais são dos assuntos financeiros. Quando as finanças não vai bem, é natural que o casal brigue. Mas aqueles que têm a sabedoria de Deus não ficam ansiosos. Solução: o casal deve sempre dialogar sobre as finanças, em casa, em família, dos gastos. Existe uma coisa chamada infidelidade financeira. Eu não tinha ouvido falar nisso. Infidelidade é uma palavra tão forte, né, irmão? Mas existe. A infidelidade financeira, o que é isso? É quando um casal, um dos cônjuges, não fala para o outro sobre a vida financeira. Eles não conversam. Ele gasta um monte de coisa, não fala para a mulher gasta, não fala. Depois quando falta aí, mas como? E eles não conversam, né? De repente então, eles omitem, mentem, alteram as informações da realidade financeira, das despesas, dos sonhos. E aí causa problema. Essas situações existem então uma reflexão para nós. E isso afeta muito os relacionamentos. Esconder compras, esconder dívidas, porque não quer aparentar que não pode, aí faz um empréstimo sem avisar. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos revela que 80% das pessoas casadas escondem as dívidas dos seus cônjuges. E a infidelidade é o seguinte: esconde do cônjuge, mas fala para o amigo, fala para o outro, mas esconde da pessoa mais importante. Então isso chama-se infidelidade financeira, é isso que não pode. Uma dica que eu dou para vocês, para os casais: conversem, procurem saber, um ajudando o outro. Não entre também em situação de inadimplência, de não pagar as suas dívidas, porque pode aumentar do endividamento, né? O acordado não sai caro, quando você conversa e entra num bom termo, não sai caro. O que sai caro é você perder um casamento, perder a confiança e ser infiel financeiramente. Alguns dizem que a infidelidade financeira é muito mais traumática do que a infidelidade conjugal. Eu acho que as duas são terríveis, mas estão ali juntinhas. Então, não andeis ansiosos. Em terceiro lugar, irmãos, em tempos de escassez, precisamos trocar a acomodação por ação. Acomodação. Parece que existe uma pressão nesses tempos que nós estamos vendo para fica em casa. Não estou falando para não ficar, tá, irmão? Mas mesmo estando em casa, você não fique acomodado. Estude, faça um curso, cresça, não fique parado. Tem gente que gosta de ficar parado, sem fazer nada. Não. Em tempos de escassez, nós não podemos ficar acomodados. Tem uma história muito tremenda que eu gosto muito, segundo Reis 4:1, que fala assim: certo dia, a mulher de um dos 2 discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. O que ela disse? Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia muito o Senhor.
Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. O homem morreu, tinha uma dívida e ela precisava pagar essa dívida. Então essa mulher, o importante aqui dessa passagem, tão impressionante dessa mulher, é que ela trocou a acomodação por ação, a fim de obter aquilo que ela estava precisando. Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Aquela mulher não ficou sentada, não ficou chorando, até que os credores fossem à sua casa e levassem os seus filhos. Ela partiu em busca da solução, ela partiu em busca de Eliseu para pedir orientação, e quando recebeu, agiu conforme a orientação que ela recebeu. Hoje eu estou dando uma orientação para você. Eu tenho ficado muito feliz que alguns irmãos estão dando feedback para a gente. Pastor, eu ouvi o senhor pregando semana passada, e o senhor falou uma coisa, aquilo tocou no meu coração, e eu imediatamente fiz aquilo, e deu certo. Eu fico tão feliz com isso, porque não sou eu, é a palavra de Deus, é a instrução para você, irmão. Então está dizendo o seguinte: em tempo de escassez, não é hora de acomodação, é de ação. E tem a ver o próximo, o 4. Em tempo de escassez, precisamos pedir ajuda a alguém qualificado. Então, orientação, você não pode ficar sozinho. Você precisa de alguém com experiência. O que eu posso fazer nesse período onde eu perdi o meu emprego, onde está entrando menos? O que eu devo fazer? Onde que eu devo economizar? Eu preciso encontrar alguém que me ajude. E se você procurar, Deus vai mostrar para você, e essa pessoa vai ser bênção para você. Busque ajuda. Aquela mulher então, ela diz no verso 4 então, que ela foi falar com Eliseu, profeta de Deus, glória a Deus. Aquela viúva estava totalmente decidida em resolver o seu problema. Ela tomou a atitude sábia, foi até Eliseu. Ela não escolheu qualquer profeta para aconselhá-la. Ela foi naquele que realmente ela cria ser da parte de Deus. Ela optou pela pessoa mais próxima de Deus na comunidade. Ela pediu ajuda, pediu uma oração, pediu aconselhamento. Irmãos, eu coloco o meu WhatsApp à disposição de vocês. Liga para mim. Peça uma oração, manda um zap para mim. Ou para os outros pastores, eu também não sou melhor que outros. Mas o mínimo que eu vou fazer para você é fazer uma oração. Para te dar um texto da palavra, para te orientar. Busque a orientação de alguém que você confie, de um especialista em finanças, de um psicólogo, de um economista, de um advogado, de um pastor. Busque ajuda, eles vão auxiliar você. Aprendemos, não há problema em pedir ajuda, não há problema. Quando nós precisamos, e nós estamos precisando, eu tenho o meu mentor, eu tenho alguém que eu considero acima de mim, que me orienta, que coloca a mão sobre a minha cabeça e ora comigo. Alguém mais experiente, que já passou por o que eu estou passando e que pode me dizer o que eu preciso fazer. Todo mundo precisa de um discipulador. Então busque ajuda de alguém que você confie para te ajudar. Em quinto, irmãos, em quinto e último, essa noite, nessa meditação, eu quero dizer que em tempos de escassez, precisamos entregar a Deus o que temos. Ainda na história dessa mulher, que foi buscar ajuda de Eliseu, ele não fugiu da responsabilidade de homem de Deus. E nós não fugiremos da responsabilidade nas situações mais difíceis. Eu como pastor, você como pai de família, ou você que é mulher que sustenta a tua casa, seus filhos, você não vai fugir da responsabilidade. Eliseu não fugiu. Ele não tinha a solução imediatamente naquela hora. Ele era humano, mas ele buscou a Deus. Ele contava com a direção de Deus. É isso que nós precisamos nesse período de escassez. Contar com a direção de Deus. Eliseu então perguntou para a mulher, segundo Reis 4:2, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Que história, né, irmãos?
eu não tenho, ela achava que não tinha nada, mas ela lembrou, poxa, eu tenho uma coisa assim, só tenho isso aqui, para que vai servir isso? Lembra que os planos do homem são diferentes dos nossos, os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos? O pensamento de Deus é diferente. Ela pensou assim, então o profeta olhou e na percepção do profeta Eliseu, é algo que precisamos aprender. Precisamos ter olhos diferenciados, olhos espirituais. Por que ele perguntou à viúva o que ela havia em casa? Resposta, guarde essa frase. Porque a provisão de Deus em tempo de escassez começa com aquilo que temos, não com aquilo que não temos. Repetindo, porque a provisão de Deus no tempo de escassez começa com aquilo que temos e não com aquilo que não temos. É muito comum a gente falar, poxa, mas eu não tenho, eu não tenho nada. Mas se você olhar bem, você tem alguma coisa, que para Deus é o suficiente. Deus quer prover a sua vida a partir do que você tem, irmão. E se você olhar, você vai ver quanta coisa rica você tem. Ninguém pode dizer, eu não tenho nada. Você tem sim. Ainda que aquilo que você tenha pareça nada. O que parece insignificante para nós pode ser fundamental para Deus operar um grande milagre no nosso coração. Para nós aquilo talvez não signifique, mas nas mãos do Senhor vai acontecer. No tempo de escassez, o tempo de escassez para ela se encerrou naquela história, naquele contato com Eliseu. E a sua vida mediana tornou a ser uma vida única e útil também para todos os seus vizinhos, porque ela tinha um vasinho de azeite. Com uma, multiplicou em várias. A provisão foi dada mediante a fé que ela tinha e na capacidade do seu armazenamento. Então tinha horas que não cabia mais, não comportava mais. Deus, Ele dá para a gente até suprir tudo que a gente precisa. Eu falo isso para minha esposa. Priscila, nós temos tudo que precisamos. Deus tem sido tão bom, nada nos falta. E às vezes, pode ser que falte uma coisa ou outra, mas no coração não falta. No coração não falta nada, porque Deus é tudo. Repita comigo. Deus é tudo para mim. Deus é tudo para mim, tudo que eu preciso. Deus usou ela, o que ela possuía, para multiplicar, o tema da nossa igreja esse ano, multiplicar os seus recursos, realizar um milagre. Sabe o que nós aprendemos aqui também, irmãos, essa noite? Para Deus operar um milagre, a quantidade não faz diferença alguma. Para Deus operar um milagre, a quantidade não faz diferença alguma, irmãos. A história da Bíblia está cheia de personagens. Moisés, por exemplo, ele só tinha uma vara. E com essa vara ele tocava, o mar vermelho se abriu com uma vara. Sansão, o que ele tinha na sua mão? Sansão, o que ele tinha na sua mão? Uma queixada de jumento, um osso. E com esse osso ele destruiu milhares de outros filisteus. Irmãos, Davi, o que Davi tinha na mão? Ele tinha lá a funda, que é uma arma, e tinha algumas pedrinhas, e ele destruiu o gigante filisteu. A viúva de Serepta também conta a história que ela tinha farinha, e um pouquinho, uma panela e uma botija de azeite. E com aquilo ali, então, ela comeu por vários dias. E Elias, o que Elias tinha? Apenas uma capa. E com essa capa ele batia e ele foi abrindo o rio Jordão. Eles atravessaram. E os discípulos, o que os discípulos tinham? O menino lá deu uns peixinhos e um pouquinho de pão. O que Jesus fez? Multiplicou. Então a quantidade para Deus não importa. O que importa é o que a gente tem, a gente oferece para Ele. E outra coisa, irmãos, também oferece para o próximo. Nossa igreja tem campanhas. Se você pode ajudar alguém que está passando uma necessidade, que está com desemprego, que é um vendedor que parar as vendas, ajude.
Ajude, porque você ajudando essas pessoas, Jesus falou, qualquer pequenino desse que você estiver dando comida, quando estiver com fome, quando estiver com sede, der água, enfim, quando você ajudar o próximo, é a mim que você vai estar ajudando. Então Deus espera nesse período de escassez, você que pode ajudar, ajude o próximo. Concluindo essa noite, queridos irmãos, eu espero que essa mensagem esteja te ensinando bastante. Abacuque, por 3 vezes ele diz, ainda que eu passe por esse período de dificuldade, eu me alegrarei no Senhor, eu olharei para Ele, para o Deus da minha salvação, eu ficarei firme. Ele sabia que tudo na vida dele precisava da direção do Todo-Poderoso. Você precisa da direção do Todo-Poderoso. Em tempos em que a humanidade tem experimentado uma escassez, não está tendo leito nos CTIs, não está tendo remédio, não está tendo, às vezes, coisas que a gente precisa. Você na sua casa, às vezes não está tendo alguma coisa. Nós estamos vivendo esse período. Como passar por esse tempo? Guardando a nossa fé e tendo alegria no Senhor, mesmo nos tempos difíceis. Vimos essa noite que precisamos viver dentro dos nossos limites. Se precisar cortar, corte coisas do seu orçamento. É temporário, mas esteja de olho que a coisa vai ser ampliada também depois. Tenha fé por isso. Vimos também que não podemos ficar ansiosos com as preocupações financeiras. E devemos compartilhar em casa as nossas dificuldades para um ajudar o outro em questões financeiras. Vimos também que não podemos acomodar, ficar parados lá, agora é quarentena, ninguém trabalha, eu vou ficar em casa morgando, que delícia. Não fique assim. Produza, faça alguma coisa. Eu, por exemplo, lá pintei minha cozinha, fiz uma reforma, a Priscila fez as coisas na casa, eu estou lendo outro livro, eu estou fazendo as lives. Faça alguma coisa produtiva, não pare. Em tempo de escassez não podemos ficar acomodados. Vimos também que não podemos ficar sozinhos. Se você precisar de ajuda, peça ajuda. Busque alguém para te orientar, não fique sozinho. Busque alguém que tenha um conhecimento para te ajudar. E você que pode, entregue um pouco para quem precisa. E que para isso então, Deus possa ser o nosso Deus e possa multiplicar na nossa vida, como Ele fez com Jó. E Deus deu tudo para ele de volta. É isso que eu desejo para cada ouvinte que está aqui ouvindo essa palavra dentro desse culto. Que Deus possa te ajudar nesse período de escassez. Que você possa confiar nele em tudo. E que no final, tudo de volta você possa ter em dobro, multiplicado as bênçãos de Deus. Amém? Amém? Quem acredita nisso e recebe, então fala assim, eu recebo essa palavra no meu coração. E eu vou fazer ter essa sabedoria dessas instruções na minha vida, na minha família. Então faça assim com a sua mão aí onde você estiver. Faz assim, eu recebo. E eu vou aqui pedir então que Deus derrame sobre a tua casa, sobre a sua vida, meu irmão. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso grandioso e poderoso Pai. A tua palavra diz que tu és o dono de tudo. O Senhor é, ó Deus, o dono de toda a riqueza desta terra, da prata, do ouro, de tudo que existe. E o Senhor é principalmente o Deus da nossa vida. E o Senhor falou que o justo jamais poderia mendigar o pão. Mas o Senhor também falou que o povo vai passar por período de escassez. E que nesse período que estamos passando, ó Pai, cada um que está orando comigo agora possa receber, ó Deus, a sabedoria que vem do alto na vida financeira, para que possa controlar bem os seus gastos, viver com satisfação dentro dos seus próprios limites. Nos ajuda a economizarmos, ó Deus, para que quando chegar a dificuldade possamos ter o provento. Ó Deus, nesse momento eu declaro para cada ouvinte que está orando comigo, que eles vão receber, ó Deus, depois que passar esse período, uma bênção especial vinda de Ti. Não somente na área financeira, ó Pai, mas na área emocional e principalmente a fé. Vai ter um aumento de fé, vai ter um aumento de vida espiritual no meio
nossa igreja, no meio das famílias, ó Pai. Faz com que esse período possa passar logo e que nós possamos, ó Pai, em tudo nos alegrar, como diz Abacuque. Eu me alegrarei em Ti. É essa bênção que eu desejo para todos nós esta noite, pedindo que o grande amor de Deus Pai, a graça maravilhosa e salvadora de Jesus, o nosso eterno Salvador, e a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Agora, se você tiver com alguém aí com você, dá um abraço aí e fala assim: olha, que Deus te abençoe, que Deus te faça próspero e te ajude nesse momento de escassez. Deus te abençoe.